Bom, a gente terminou os últimos estudos falando que tinha ido todo mundo para o Egito, né? Tinha ido José, a família dele, estava todo mundo lá no Egito. E a gente começa uma nova história agora que vai ter um personagem central que é Moisés. E a gente vai começar a pensar sobre uma ideia que é a ideia de um profeta. E aí, quando a gente fala de profeta, normalmente as pessoas vêm com a ideia daquele que prevê o futuro e tal. E aí Deus fala através do profeta. O profeta nunca erra, o profeta nunca mente. Tudo que ele está falando é Deus falando. A gente estava até conversando, né, Akel? É como se tivesse o profeta sentado aqui, você pisa no pé dele e não é ele que fala, é Deus que fala, ai, meu pé, tá doendo. Então, nada que o profeta fala é dele. O profeta é vazio. É sempre Deus agindo Se ele através for no dele. mercado, a lista de mercado dele é uma lista divina. Se ele escreveu a lista, é Arroz, Deus, vou é comprar uma arroz lista também, divina. porque o profeta vai comprar. E a gente vai ver essa ideia do profeta, não essa que eu falei, a gente vai falar se isso é verdade ou não, mas a ideia do profeta a gente vai ver agora na figura de Moisés, e a gente começa a contar a história dele. E aí eu pergunto para vocês, né, como que começa essa história, né? Que a gente está agora entrando no começo do livro de Êxodo, né? Como que começa esse livro e como começa essa história? O livro de Êxodo, ele começa como se fosse uma continuação do livro de Gênesis. Porque foi no livro de Gênesis que fala que José morreu e ele queria que e vira múmia no Egito. Ele foi embalsamado e ele queria ser... Ele sabia que Deus visitaria o seu povo. Porque a gente tem outras citações, quando Deus visitou o povo, por exemplo, em Gênesis, quando Deus ele paca Abraão, quando ele visita Abraão, Deus muda a sorte de Abraão, porque Deus visita Sara, Deus paca de Sara, ela concebe e dá à luz a Isaac, que é o filho da promessa. Então, Deus começa, através da visita de Deus, ele começa a mudar a sorte de Abraão. Esse pacado é a Esse palavra pacado, que aparece na Bíblia que a gente traduz como visitar. Sim. E daí, aqui, José está dando a certeza de que Deus um dia visitaria o seu povo e cumpriria a promessa. Então, ele sabia que ele poderia ser enterrado em Canaã novamente, porque Deus visitaria o seu povo. E a gente começa o livro de Êxodo já sabendo que Deus ele começa a cumprir as promessas, porque o povo que era só 70 pessoas começa a ser fecundo, se multiplicar. E a gente já vê aí o cumprimento, né? Daquilo que Deus tinha falado, que o povo ia se multiplicar. Que a gente comentou bastante aqui, né, lá para Abraão, né? E tem duas coisas que eu acho interessantes aqui, que o Buber vai falar nesse livro Revelação e Aliança. Ele vai dizer que... eu não estou fazendo propaganda. Muito legal, gente. Ele vai dizer... Se aponta com o dedinho assim... Tem que mostrar o livro aqui, ó. É esse livro aqui é esse que daí mesmo. A pastor Akeldan Feldberg está falando. O Buber vai dizer que existiram semitas que foram, tipo, do alto escalão do Egito antes. E ele vai dizer que o Egito é o início daquilo que a gente conhece por civilização. Então, Deus, ele vai tirar esse povo ali do Egito e, enfim, né? Aparece ali um rei e um faraó que não conhece José. José que foi do alto escalão do Egito. Um semita que participou do alto escalão do Egito. Ele não conhece José. E ele começa a ficar com medo do povo. Porque o povo, Deus começa a cumprir com a promessa dele das pessoas se multiplicarem, dele ser fecundo. E ele começa a ter medo desse povo. Começa a ter medo dos migrantes. Mas graças a Deus que isso só aconteceu na Bíblia há muitos anos atrás. Hoje as pessoas lidam muito bem com imigrantes. As pessoas não têm medo de imigrantes hoje. Não é mesmo, pastor Edson? É verdade, pastor Akeldan. As pessoas têm medo dos imigrantes, né? Recentemente um candidato disse que os imigrantes comiam os pets, né? Comiam os cachorrinhos e os gatos e tal, que ele foi prontamente desmentido, mas mesmo assim ganhou as eleições, né? Porque isso tem a ver com esse medo do outro, né? O que o outro, que é diferente de mim, vai fazer. O que esses costumes e tal. E aí, a gente tem, talvez, de uma certa maneira, o primeiro gueto, né? Porque o faraó deu uma porção de terra para José e para a família dele, na planície de Goshen. E aí, o povo vai ficar nesse gueto. Ele vai crescer ali, vai crescer e vai ocupar tudo aquilo. E aí... essa relação de um povo que está num gueto, que está num lugar geográfico, que tem costumes diferentes, que tem todo um processo diferente, crescendo,
tendo tido um autogovernador, né? Uma pessoa influente no sistema egípcio. E aí a galera vai olhar e fala assim, o faraó vai olhar e fala, pô, esse povo é mais numeroso que a gente, né? E a gente, obviamente, vê isso em vários lugares, né? O brasileiro, ele tem tem essa pecha aí que foi dada no passado, né? De que nós somos um povo acolhedor, né? Nós somos um povo que recebe bem a galera. Mas aonde você tem alta concentração de imigrantes, não funciona bem assim, né? E isso não só no Brasil, em qualquer lugar. Então, é legal quando tem 3, 4 pessoas de um lugar diferente, mas aí quando são 30, 40 e começa a ameaçar o seu status quo, aí o negócio começa a ficar diferente, né? Tem uma coisa que me fez lembrar da minha família, né? Minha família que eu amo, mas tem também as incoerências, né? Meu tio saiu do Brasil, fez a vida dele nos Estados Unidos quando tinha 23 anos, né? E agora, a gente não fala de política porque a gente não mistura política com religião, mas a gente pode falar das coisas, das incoerências que a gente vê na política hoje, né? Não apoiando ou não, mas enfim. E o meu tio, ele ficou muito fã de alguém que não gosta de imigrante, mas ele é imigrante em outro país há muitos anos. E daí eu falei, mas tio, como é que você vai votar no cara que te odeia? Porque daqui a pouco você vai voltar pro Brasil. Até onde eu saiba, meu tio é brasileiro. Daqui a pouco ele volta com a mala aqui dele. Não, porque agora, aqui nos Estados Unidos, tá tudo bagunça, esses imigrantes. A gente... Estão tomando nosso emprego. Sim. Então, a gente, para você ver como que essa visão a gente acaba incorporando esse pensamento de que agora que eu tenho os meus privilégios, eu olho para o outro e não, o outro não merece, porque eu já tenho aqui, meu cantinho já está seguro. Então, eu não quero compartilhar isso com o outro que se lasca. E o faraó faz o que muita gente gostaria de fazer. Eles já estão isolados ali, a gente está precisando trabalhar, vocês querem trabalhar, então vocês vão trabalhar, vocês vão ser os nossos escravos. Começa a escravizar aquela nação que estava ali, aquela nação estrangeira. E a gente tem esse contexto agora em que os israelitas estavam sendo oprimidos numa terra que não era a terra deles, tinha uma terra que era prometido para o antepassado deles, eles tinham essa expectativa de ir para lá, mas agora eles estavam nessa situação, escravizados numa terra estrangeira. Lembrando que em determinado momento um faraó quis casar com a esposa de Abraão, né? E aí Abraão mentiu e tal. E agora esse povo que em um momento quase virou aliado do faraó, agora é um povo escravizado pelo faraó, né? Exato. E aí surge esse personagem que é Moisés, que vai ser um personagem muito importante no Antigo Testamento, porque ele surge nesse momento de tensão e ele vai ser um personagem que vai atuar diretamente nessa situação, né? A gente vai vendo a história de Moisés, é ele que faz essa história mudar, basicamente, né? Sim, só que tem uma coisa muito importante antes, que as mulheres, elas ficam protagonistas da história. Elas vão ser o meio veículo pelo qual Deus vai cumprir suas promessas. Elas são mulheres transgressoras, porque o faraó lá disse assim que queria que todos os meninos fossem mortos. E elas não obedecem à lei de faraó. Para dar uma enfraquecida naquele povo que estava crescendo. As parteiras mentem e Deus abençoa. Isso quer dizer, pastor Edson, que existem mentiras que são abençoadas. Eu posso mentir à vontade. Na minha casa, eu posso... Tranquilo. Então, tem um livro muito interessante de uma autora israelense, que eu esqueci o nome agora, mas chama Ambiguidade Ética do Antigo Testamento. E uma das primeiras histórias desse livro é justamente a história das parteiras egípcias, né? Porque elas mentem e são abençoadas por Deus. E um negócio que todo mundo fala assim, não, mas elas eram egípcias, então Deus relevou a mentira delas. Mas os hebreus não podiam mentir, né? A gente vai ver que não é bem assim que acontece no decorrer da história. Mas é uma questão ambígua mesmo. Elas mentem, são abençoadas por Deus. A mãe e aqui são 4 protagonistas mulheres, né? A mãe e a irmã de Moisés e as 2 parteiras, Sifrá e Puá, que elas são as mulheres transgressoras. As 4 desobedecem o faraó, as 4 armam um esquema, né? Quer dizer, as parteiras obedecem, depois a mãe e a irmã de Moisés armam um esquema
para cuidar de Moisés. E aí, então, basicamente, sem as 4 mulheres não teria êxodo, né? Porque aqui o processo todo de salvar Moisés é das mulheres. E depois aparece a filha de Faraó, uma 5ª mulher Exato. também. Cadê as mulheres Exato, submissas, as mulheres obedientes? Aqui, até a própria filha de Faraó não vai contra aquilo que ele falou. É bom até explicar rapidamente a história, porque de repente nem todo mundo conhece a história que está assistindo a gente, né? Então a gente tem essa situação que a gente está falando o faraó queria que os homens fossem, os meninos que nascessem, eles fossem mortos. As parteiras hebraicas, elas escondem os meninos que nascem. Isso. Só que eu acho que a fala delas acho que é bem pesada, né? Tipo, porque elas usam um tipo de um preconceito pra mentir. Elas falam assim, então, você falou que era pra gente matar os bebês meninos e tal, só que as mulheres hebreias, elas são como animais. Quando a gente chegou, elas já, tipo... Já tinha parido então sozinha. elas usam de um preconceito. Então, além de mentiras de preconceito, mas elas salvam a vida. Então, parece que existe algo maior do que a própria norma. Existe uma hierarquia de valores. Tem valores mais importantes e menos importantes ali em jogo. E, de alguma forma, o que é mais importante acaba sendo o que acaba tendo que ser protegido ali, no caso, salvar vidas, né? Mas, eu até falei as parteiras hebraias, não. A hebreica... As parteiras hebreias, não. As parteiras egípcias, né? Que falava das hebreias. E aí nasce esse menino Mas tem toda uma Moisés. discussão, cara, se eram egípcios ou se eram hebreias mesmo. Tem toda essa discussão, entendeu? É O uma texto discussão não deixa real, tão claro. Tá. E aí nasce esse menino, que é escondido, como todos os meninos estavam sendo escondidos ali. E aí tem aquela história que aí, acho que é essa, todo mundo já ouviu falar, que a irmã dele coloca ele num cestinho ali no rio e tal. É interessante essa história porque qual era o objetivo? O que ela achava que ia acontecer nessa situação, né? Mas ele é colocado num cestinho, ela vai acompanhando, e aí a filha do faraó, que estava se banhando lá e tal, acha o cestinho e adota essa criança. Então a gente tem esse menino, que é chamado de Moisés, que cresce dentro da casa ali do faraó, da filha do faraó, sendo um hebreu. Então o Moisés ele já é alguém que pertence a 2 mundos diferentes que estão em conflito, né? Sim. Ele nasce desse conflito já, digamos assim, né? E ele crescer na casa do faraó como um hebreu, porque primeiro ele cresce na casa dos pais. Lembra que tem um trato, tem um acordo ali da filha do faraó com a irmã e com a mãe de Moisés, de tipo, não, ele cresce com vocês até uma idade, depois ele vem pro palácio. Então, ele é um menino de 2 mundos mesmo, porque ele cresce com uma educação hebraica e com uma educação egípcia. E ele navega nos 2 mundos. E isso é um conceito muito, muito comum hoje. E quem, enfim, tem filhos em outros países e cresce e tal, que chama Third Culture Kids, né? Os filhos da terceira cultura. Porque quando você cresce em 2 mundos, você cria um terceiro mundo, que é a junção das 2 culturas. Então você não pertence nem a uma, nem a outra, você está nesse meio aí, nessa terceira margem do rio. Você não pertence nem a uma margem, nem a outra margem. Então é uma terceira cultura. E Moisés talvez seja um caso clássico disso daí. E a gente vai ver que a primeira história que Moisés aparece sendo o protagonista é a cena que ele mata o egípcio lá que estava liderando. E é estranho até pensar, porque eu lembro assim de Moisés, aquela figura paciente. Só que o primeiro momento que a figura de Moisés aparece sendo protagonista da história, porque ele estava sendo cuidado estava na mão de outras mulheres, né? Mas ele aparece como um homem violento. Esse assassinato é algo calculado. Ele olha para os lados ali, ele meio que planeja o jeito que vai, ele faz de um jeito que ninguém veja, mas depois as pessoas falam assim, agora quem que te colocou sobre líder como nós? Como líder sobre nós? Ninguém vai te obedecer não, tal. Daí ele vê que a história que ele tinha escondido, o jeito que ele tinha de libertar lá, matando a pessoa, não foi bem aceito e ele tinha que sair de lá. O corpo foi descoberto, ele foi denunciado pelos próprios, digamos, irmãos de sangue, né? Foi denunciado e ele teve que fugir e vai pro deserto.
E aí entra um tema que é bem interessante no texto bíblico, que me chama muita atenção, que é a ideia do deserto. A gente tem várias vezes no texto a pessoa indo para o deserto, fugindo, saindo do meio daquilo que ele conhece, indo para esse vazio, e lá acontece alguma coisa importante, algum tipo de encontro com Deus, né? Antes do encontro com Deus, o detalhe bem relevante é que ele se refugia numa família de um sacerdote, né? De um sacerdote, entre aspas, pagão, né? E aí ele casa com uma das filhas desse sacerdote pagão. Então isso é uma parada extremamente interessante também. Ele sai ao proteger os seus, ele é expulso do meio dos seus. E aí vai viver no meio dos outros. Ele está vivendo no meio de um outro povo, uma outra cultura e tal. Então aqui o cara que tinha 2 culturas tem uma terceira agora, né? E aí, ou seja, ele é um cara que tem uma mistura na vida e ele vai aprender desse sogro, que é um sacerdote. A gente vai ver no decorrer da história de Êxodo como o Jétro foi importante na vida de Moisés. E ele casa com essa mulher, que era uma mulher que não era hebreia, né? Então isso daí também é um detalhe que eu acho relevante. Desculpa. Não. Então, falando sobre Moisés, ainda não chegando no episódio da sarça ardente, mas que, enfim, ali na sarça ardente é onde a gente vai ter o chamado de Moisés. Ele é alguém escolhido por Deus, a gente vai falar dessa parte. Mas, assim, quem é o escolhido por Deus? Quem é o profeta? É o cara assassino. É um cara violento. E se a gente for ver... a primeira vez que aparece profeta na Bíblia, ela está ligada a Abraão, em Gênesis 21, que ele vai interceder não por Ló, que é o sobrinho dele, mas ele vai interceder por Sodoma e Gomorra. Então, parece que a figura do profeta está ligada... Gênesis 20. Gênesis 20. Gênesis 20. Parece que a figura do profeta está ligada à intercessão. Só que outra vez que aparece Abraão sendo profeta é quando ele mente que a esposa dele, Sara, uma mulher muito bonita, uma mulher de 90 anos, muito bonita. Eu fico pensando o quanto ela era bonita. E... Tava grávida. Lembra que é depois da promessa de que 1 ano depois nasceria Isaac. Sim, ela... Então tá no processo. 2 vezes, né, que ele mente, né? Para Faraó, para um Faraó, ali em Gênesis 12, e aí agora em Gênesis 20, para Abimeleque, ele mente de Sara, e ela possivelmente estava grávida. E daí, Deus Talvez mostra... não mostrando os sinais da gravidez, né? Mas estava grávida. E daí Deus mostra, enfim, ali pra pessoa ali que pegou Sara, que ele tava... Sara. Não... Gente, vocês entenderam, né? Pro rei que ia casar com Sara. Ele aparece em sonho. Parece em sonho. É a primeira vez que alguém sonha na Bíblia. É um rei pagão, entre aspas, pagão. Interessante. Esse capítulo aqui é muito maneiro. O capítulo 20 é muito maneiro, porque várias paradas acontecem a primeira vez. Então, o primeiro sonho é um rei pagão, entre aspas, pagão, que é Abimeleque. Aí Deus aparece e fala, não, case com Sara e tal, porque ela é esposa do meu profeta, Abraão. Aí Abimeleque fala assim, mas Senhor, você sabe que o cara me mentiu e então, tal. Quem que é o profeta? É o cara mentiroso. É o cara que mente. Daí... Aí é a primeira vez que aparece a palavra profeta também na Bíblia. E daí, se a gente for ver, são 4 palavras que estão ligadas à palavra profeta, né? Então, a gente vai ter o Navi, Roê, Rosé e Shelohim. Dessas 5 palavras, eu acredito não, tem um professor que é o professor Lucas Iglesias, que ele fez, o mestrado dele foi... Em profetismo. Mestrado e doutorado foi em profetismo. E ele fala que possivelmente essa confusão que a gente tem de profeta ver o futuro, seja porque 2 palavras sobre profeta estão ligadas com essa questão de ver. Só que esse ver não é necessariamente futuro, porque o profeta ele não vai lá jogar os búzios para você, sei lá, o que quer que seja, vai dizer o que vai acontecer. O profeta ele é a pessoa que tem discernimento, que ele pega uma realidade daquilo que Deus falou e coloca no presente para o povo. Ele enxerga uma outra realidade. Ele enxerga uma outra realidade. Ele coloca a realidade de Deus naquilo que está acontecendo no presente agora. Então, o profeta é aquele que discerne. A gente vai ver isso quando Simão está lá no jantar que ele fez para Jesus, e a mulher chega lá para Jesus e começa a ungir os pés de Jesus. Simão olha para a mulher
e pensa assim, olha, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher não presta. Se ele fosse profeta, ele teria o discernimento de saber. Isso não é sobre o futuro, isso é sobre o presente, sobre o passado. Então, ele discerniria. Profeta é aquele que discerne, que tem um discernimento sobre a realidade. Então, que você está dizendo... Discernimento espiritual, né? Você está dizendo, então, que o profeta, ele tem características dele. Porque, assim, a gente tinha comentado nos primeiros estudos sobre como que o que é a Bíblia, que a gente está falando, tipo, você vai estudar as coisas, todo mundo tem uma ideia sobre Deus, só que a gente está aqui vendo uma visão específica, uma perspectiva específica sobre quem é Deus, que é a perspectiva bíblica, que é o nosso foco aqui. E é importante, às vezes, a gente comparar com outras percepções religiosas para a gente entender o que a gente não é. Né? Não no sentido de crítica, cada um crê no que quer, mas assim... às vezes, os conceitos ficam misturados. E aí a gente tem um conceito do xamã ou daquele líder espiritual que ele incorpora os deuses e os espíritos, e aí ele é anulado. O que ele fala são os espíritos falando por ele, e naquele momento ele está ausente. Ele é um vaso vazio. Ele é um vaso e vazio. E aí é a divindade que vai encher esse vaso. Exato. Mas agora, no caso, o ponto de vista do profeta na Bíblia não é isso. Não é que Deus fala através do profeta no sentido de que eu preciso de alguém para falar por mim, porque eu não consigo falar, então eu vou pegar esse corpo e falar através dele. Mas mais do que isso, eu vou usar essa pessoa do jeito que ela é, como um inteiro, com a personalidade dela, com as características que ela tem, e eu quero que ele transmita uma mensagem. Né? Então, e não só transmitir uma mensagem, né? Aí a gente volta para Gênesis 20, né? Porque a primeira função profética que você tem é a intercessão. É a oração. Porque também é a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia. A palavra oração é em Gênesis 20. Então você tem um rei pagão tendo sonho, né? É Deus intervindo. E aí você tem a palavra profeta aparecendo no contexto da intercessão. Porque Deus fala assim, não, Abraão é meu profeta, ele vai interceder por você. Então, aí ele conecta Deus, na fala dele para esse rei pagão aqui, em Gênesis 20, ele conecta os dois conceitos. O conceito de um profeta, Navi, com a ideia da intercessão. Então, o profeta é aquele que intercede, aquele que ora. Ora por alguém para que Deus... Exatamente, ou seja, e aqui a palavra tefilá, que você sabe, é uma palavra que tem uma conotação toda jurídica, do verbo palal e tal, toda uma conotação jurídica. Ou seja, diante de um juiz, ele vai interceder em favor de alguém. Ou seja, o profeta não é o que vê, nem o que fala, somente. Ele é também um cara que intercede, ou seja... Quando você fala de profetismo, você tem funções proféticas distintas que podem, nesse caso de falar, de orar, de interceder, qualquer um pode desempenhar essa função profética, né? Você não precisa de uma unção apostólica, profética, para você ser um intercessor. A gente vai ver nos próximos estudos que tem vários cargos, digamos assim, que tem um padrão muito rigoroso para que vai acontecer. Então, sei lá, o sacerdote, por exemplo... Ele não pode ter defeito, não pode ter isso. E tem que ser da linhagem de Levi, da família, de uma família específica e tal. Mas o profeta é uma coisa espontânea. A gente não tem um controle sobre quem é profeta ou não. Não é você que decide que vai ser profeta. Inclusive, vários profetas estão desesperados porque eles não querem ser profetas, né? Mas Deus escolhe segundo os critérios dele, que às vezes ele nem deixa claro quais são. A maior parte das vezes não estão claros, né? E essa pessoa, ela participa da profecia. E aí você tem até uma crítica embutida na narrativa bíblica da escola dos profetas, né? Porque você tem a criação de uma escola dos profetas, de onde muito provavelmente vão surgir os profetas que trabalhavam na corte real. E esses profetas, na época de Jeremias, que trabalhavam na corte real, eram extremamente criticados, porque eles, você ganha o dinheiro do palácio para ser profeta, então é óbvio que a sua profecia está vinculada ao que o rei quer, enfim. E aí Jeremias vai descer a lenha nessa galera. Então eu acho que isso é bem, essa junção das coisas que a gente está fazendo aqui é bem importante. Tipo, o profeta não é um vaso vazio. Ele não é só profeta quando ele fala, ele é profeta sempre. Mas é sempre que ele está certo? Não, ele está, na verdade, errado muitas vezes. No caso de Abraão, no caso do próprio Moisés, matando, etc. E mentindo, enfim, como um ser humano, eu ia dizer normal, mas não é tão normal assim, né? Porque, né? Enfim, vocês entenderam. Mas é esse processo de que o profeta é um ser humano, pecador, complexo, e que está ali sendo usado por Deus naquele momento, ou para interceder, ou para falar, ou para ver alguma coisa, e assim por diante.
Eu acho que só para terminar esse discurso aqui sobre profeta... Porque a gente vai, nos próximos estudos, a gente ainda vai se aprofundar mais nisso ainda, né? Sim. O que eu acho interessante é quando o primeiro capítulo que Heschel no livro The Prophets, ele vai dizer que tipo de homem é o profeta, né? Ele vai dizer que tipo de homem é o profeta. Se um estudante de filosofia, ele saísse, né, dos livros lá sobre os grandes metafísicos e ele se voltasse para os profetas, ele iria para um texto sobre órfãos e viúvas. Parece que ele ia sair do sublime para uma área de trivialidades. Em vez de lidar com questões atemporais sobre ser e tornar-se, forma e definições, demonstrações, ele iria para questões sobre órfãos e viúvas, corrupção dos juízes. Então, ao invés de ele coloca essa frase aqui, ao invés de nos levar para um caminho de mansões elegantes da mente, os profetas nos levam para as favelas. Então, ele nos leva, ele vai levar a gente não para essas questões da temporalidade, o braço, como é que move o mundo. Ele vai levar a gente para a realidade e o que está de errado com a realidade, ele vai levar a gente para alguma ação. E também essa questão da intercessão, né? Porque, enfim, os profetas, eles nos mostram o que a gente está fazendo de errado e para a gente voltar para a palavra de Deus. E eles também mostram uma questão de intercessão. Quando a gente olha Abraão em Sodoma, Abraão ele fala assim, olha, mas Senhor, mas se tiver 30? Mas Senhor, mas se tiver 20? Parece que daqui a pouco ele vai, mas Senhor, se tiver um, o Senhor vai destruir a cidade? É essa questão, o interesse de salvar. E hoje a gente vê, e até mesmo Moisés, ele vai se colocar, Senhor... Várias vezes, né? Várias vezes. Se o Senhor for destruir o povo, então o Senhor me destrói também. Se for risco o meu nome aí. E a gente tem um movimento inverso. Ontem eu estava ouvindo uma história de uma pessoa que chegou lá, que não gostava da igreja, não gostava da música da igreja e destruiu a igreja. Bateria, né? Por causa de um ponto que ele não gostava, ele não se interessou em pastorear as pessoas. Não, porque a igreja não é do jeito que eu gosto. Então, os outros que se lasquem. Então, esse não... você condenar... Ao invés de condenar por causa de uma pessoa, todo um grupo de pessoas. E o movimento do profeta é o inverso. Senhor, por favor, salva. Senhor, por favor, tenha misericórdia. Um olhar de misericórdia. É diferente do olhar que a gente tem. E eu acho que essa dinâmica bem bonita nos profetas, porque assim, enquanto tudo está bem, eles estão exortando até violentamente, né? Com palavras duras, né? Batendo forte no povo. Dizendo, vocês estão errados, é por causa disso. Vocês estão ignorando o direito da viúva, do órfão, vocês estão contra Deus e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, quando de repente vem, a gente vai estudar sobre isso, né? As maldições da aliança, o exílio e tal. Aí que você acha, bom, agora o profeta vai falar, eu não avisei, eu não falei para vocês. Aí o profeta muda, fala assim, Deus ama vocês, Deus quer salvar vocês, Deus tá louco por vocês. Vai chegar um tempo melhor. E aí é interessante, você pega, por exemplo, Jeremias, né? Pô, o povo ali antes do exílio, vocês são prostitutas, vocês estão em pecado, idolatria, perversão e tal. Aí, quando o povo vai para o exílio, vocês são virgens aos olhos de Deus e tal. Papai. É uma mudança, assim, de discurso que até dá um acalento pro nosso coração. Fala assim, cara, enquanto ainda as coisas estão bem, exortação. E quando as coisas estão mal, carinho, amor e tal. É legal aqui, quando a gente olha para Moisés, aqui nesse chamado ali e tudo, que a função profética aqui que aparece é essa ideia da boca, né? Que o profeta é a boca de Deus, né? Vocês iam falar sobre isso, né? Tá aqui em Êxodo capítulo 4, que Moisés, uma das desculpas que ele dá para Deus é o negócio dele não poder, não sei falar, eu sou pesado de língua e tal. E aí ele quer que Deus envie outra pessoa. E aí Deus fala, não, eu vou mandar você e você vai com seu irmão Arão e tal. Aí Deus fala, né? Verso 15, capítulo 4, verso 15. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão. Ele será a sua boca diante do povo. Né? Então, no capítulo 7, ele repete mais ou menos a ideia de que Arão é a boca e Moisés é Deus, né? Arão é a boca e Moisés é Deus. Como Deus fala com o profeta, Moisés vai falar com Arão. Então essa é a ideia de que o profeta é o intercessor, de que o profeta é aquele que vê, que discerne, né, as coisas,
De que vê também no sentido de profecia, alguma coisa que ainda vai acontecer e tal. Mas é o cara que fala também, que é a boca também, que exorta. Exorta para correção, mas exorta também para o consolo, né? Para o carinho e tal. Ele não só bate, mas ele também afaga, né? Ele tem essas duas dimensões, né? E eu acho que é relevante. De certa forma, todos esses termos que eu falou no começo, eles estão misturados na figura do profeta, né? Porque a palavra que normalmente a gente traduz em português como profeta, no hebraico, no Antigo Testamento, vai estar a palavra navi, que vem de nabá, proclamar, é aquele que proclama, que fala. Às vezes aparece o roê, né? Que é normalmente traduzido como ouvidente. Acontece ali... Aquele que vê, principalmente ali, acho que em Reis, aparece de vez em quando essa palavra em relação aos profetas. Então, ele é essas várias coisas ao mesmo tempo. O Ish Elohim, o homem de Deus. O Ish Elohim, o homem de Deus. Então, ele é todas essas coisas ao mesmo tempo numa figura que tem uma palavra, profeta. Mas, para você entender o que é profeta, você tem que entender tudo isso ao mesmo tempo, né? Não tem um termo em português que você vai falar e pronto, entendi a figura do profeta. Você tem que ler o texto bíblico para entender. Mas, e aí eu queria puxar para essa última parte desse nosso estudo de agora, que é a parte em que Deus se revela para Moisés e chama ele para essa missão dele, né? E que é muito interessante porque a gente tem agora Moisés nessa situação que a gente estava falando, ele está agora nesse terceiro povo, nessa terceira cultura, não é nem israelita, nem egípcio. Ele casou, ele está vivendo outra vida lá no meio do campo, no deserto e tal. Com as ovelhinhas. Com as ovelhinhas dele, cuidando delas. E aí ele vê um fenômeno interessante, que é a sarça ardente, né? A sarça é uma arvorezinha que tem lá no deserto ali da região, tem um monte, né? A coisa mais comum que tem. E ele vê essa arvorezinha, esse arbustozinho, pegando fogo, só que sem se consumir. Uma coisa assim sobrenatural. E ele se aproxima para ver aquele fenômeno, e aí Deus começa a falar para ele, né? Então tem várias coisas aqui que eu acho interessante, eu queria saber o que vocês pensam, porque é a forma como Deus chama a atenção de Moisés para começar a falar com ele, e depois chamar para toda essa missão que ele tem para Moisés. E o ápice disso vai ser a revelação de Deus através do nome que Deus revela, né? Porque lá no meio da conversa, ainda Moisés pergunta, mas o povo nem lembra direito de você. Quando eles perguntarem qual é esse Deus, qual é o nome dele, o que eu vou falar, né? E aí Deus fala que eu sou que enviou você, né? Porque eu sou o que sou, né? Então, várias coisas eu acho interessantes aqui. Primeiro, a ideia da sarça ardente, que é o comum, o ordinário, aquilo que está no dia a dia, que revela alguma coisa da ideia de Deus na Bíblia, porque Deus está no comum, Deus está no ordinário, Ele está no nosso dia a dia, e o extraordinário ao mesmo tempo, o milagroso, que é o fogo que está ali, mas não consome a sarça. Então, Deus começa se revelando para Moisés com... A ideia da sarça ardente já revela alguma coisa de Deus ali, que está no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo é miraculoso. É ordinário e extraordinário ao mesmo tempo, sabe? A junção desses dois é nele que Deus está se revelando, né? Uhum. E eu queria ouvir de vocês também. Mas você falou tudo, você queria ouvir aquilo. Bom, mas vamos então para essa segunda ideia. O cara fala tudo e agora eu quero ouvir de vocês. Pô. Mas para essa segunda ideia. Então, por que Deus se revela com esse nome? Quando fala um nome, Deus fala, não, eu sou o que sou. Falar para eles, o eu sou que está me enviando. O Yahweh, né? Mas assim, o que eu acho legal é que ele fala, eu sou o que sou, está te enviando. Mas fala que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Uhum. Né? Então, acho que tem esse negócio assim, esse nome poderoso, esse nome que né, não tem uma tradução específica. A gente traduz como eu sou, né? Mas eu sou o que sou, eu sou o que está por vir. Tem toda essa gama de possibilidades nesse nome que não tem uma tradução específica. Mas ele fala, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, tem eu acho que tem esse ingrediente do poder, desse negócio extraordinário fora, mas tem também essa questão de, não, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu acho que junta, na história, né? Um pé na história. Eu acho que junta essas duas coisas que você estava falando, do ordinário e do extraordinário. Então, ele junta aquilo que é, eu sou Yahweh, eu sou esse Deus transcendente e tal, mas eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e tal. Então, acho que tem essas duas coisas que estão na história. Eu gosto do chamado,
da sequência do texto lá em Êxodo, né? Capítulo 2. Porque eles estão escravizados e tudo. Aí, Êxodo 2, 23 diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus, né? E aí diz assim: ouviu Deus o lamento deles, né? Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e Jacó. E a gente comentou aqui no estudo sobre esse termo. Deus se lembra, Deus quer dizer se que ele vai lembra. agir para salvar. Aí Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E aqui esse viu a situação deles, a tradução não está muito boa, né? Diz assim: Deus ouviu, Deus lembrou, Deus olhou e Deus conheceu, que é o verbo yadá, e Deus conheceu. E aí na sequência diz: e Moisés pastoreava rebanhos, né? Então, tipo, tem, que é roê também, né? E Moisés pastoreava rebanhos. Então tem assim, a resposta de Deus para a situação do povo é o profeta. Então Deus olha, Deus vê o povo, fala assim: puxa, meu povo está gemendo, está clamando, está no meu coração. Aí a resposta de Deus é enviar um profeta, é chamar um profeta, é mandar alguém mandar o profeta. É interessante que ele é meio que, agora eu vou agir. Então, Moisés. Exatamente. Então acho que esse processo... E aí Moisés, esse negócio de qual é teu nome, não sei o que lá, que tem todo um processo de cultura também, né? Moisés está ali, um cara de 3 culturas, ou seja, de nenhuma delas, né? Um cara que está com a cultura de Jetro, tal, dos midianitas ali, o cara que tem a cultura do Egito, o cara que tem a cultura hebraica, e aí pô, uma quantidade enorme de deuses e tal. Os israelitas, dentro da cultura egípcia, já morando no Egito há séculos, né? Segundo a tradição bíblica e tal. E aí que você fala assim, cara, Moisés está querendo arranjar uma desculpa. Mas quem é que está me enviando? Que Deus é esse que está me enviando? Então, até... Acho que se eu fosse Deus nesse caso, eu ia falar assim: mano, você tá de brincadeira comigo? Uhum. Tipo, como assim? Quem é que tá te enviando? E tal. E aí Deus fala, né? Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você quer saber? Vai lá e fala e tal. Então, acho que tem essa dinâmica de Moisés não entender direito o que está acontecendo, que ele chega, a sarça fala, né? Eu sempre falo isso quando eu conto essa história, que para mim a coisa mais incrível dessa história é Moisés responder a sarça. E, porra, cara, se a sarça falasse comigo, eu saía correndo, entendeu? Não, Moisés, ele responde pra sarça. E a sarça fala: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você tá é sandália. E Moisés tira. Aí eu fico pensando, caraca, mano, que maluco, né? Que mentalidade. Eu ia sair correndo achando que o lugar era amaldiçoado, sei lá, que tinha um fantasma. Moisés tira a sandália e troca ideia com a sarça. Aí você imagina assim, se tem uma galera olhando de longe assim para Moisés. Caraca, Moisés ficou louco, ele tá conversando sozinho com uma sarça que tá pegando fogo, né? É uma parada muito doida. E ele conversa. Então acho que tem esse é um processo, todo esse chamado é muito, muito, muito doido, muito fora da casinha. Acho que esse episódio da sarça, ele tá muito ligado com o que vai acontecer no Sinai depois, né? Porque aqui a gente tem uma sarça pegando fogo no Sinai e depois a gente vai ver um monte inteiro que pega fogo. Então, Deus, ele fala com Moisés aqui individualmente, depois ele vai falar com o povo todo. Chama o povo pro mesmo lugar, né? Sim. Então, a gente vai região, ver... é verdade. E Deus, ele fala... Depois a gente vai ver que Deus, quando ele fala no Sinai, ele fala com todo mundo, mas ele fala individualmente, porque ele fala na segunda pessoa do singular. Então, existe algo de Deus querer se revelar, porque ele produz essa experiência, ele produz esse encontro. Então, é um Deus que pode ser nomeado, apesar do nome dele ser um nome, mas ao mesmo tempo é um mistério. E eu acho que o que falta pra gente muito é essa parte do mistério da experiência, porque eu venho de uma vertente que é muito a Bíblia, e o que tá escrito é escrito, que tudo que tá escrito eu preciso seguir. E eu não posso ter perguntas sem resposta, tem que responder tudo. E aqui, o mistério... Ele está ligado ao inefável. O inefável é aquilo que não pode ser dito, que não pode ser descrito, né? Eu acho legal, assim, o que é inefável, né? Aquilo que é indizível, é indescritível, que não se pode nomear em função da sua natureza, da sua força e da sua beleza. O que causa imenso prazer, o que é inebriante. Então, Deus, ele produz algo que a gente não pode nomear. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente racional, de ser uma pessoa cética, eu acho que Deus, se algum dia um anjo aparecesse, tem gente que vê anjo, né? Acho que eu ia morrer de medo.
Deus ele tem outro jeito de falar comigo, mas ao mesmo tempo existe algo de mistério na minha relação com Deus. Porque tem coisa que eu não sei explicar. Tem coisa que não é racional. O Heschel, ele fala do maravilhamento, né? Que o maravilhamento produz, é o caminho da fé, né? Então, cara, uma sarça pegando fogo sem consumir. Você fica maravilhado. Um monte fumegando e uma voz falando do nada, com trovões e não sei o que lá. Pô, produz um temor, né? Produz um maravilhamento, né? Então, acho que tem essa experiência, acho que você falou tudo. Essa ideia de que a gente tem esse lance da racionalidade, né? O encontro com Deus, ele é racional. Não, ele envolve sensorial, todo sensorial. O povo, Moisés, o povo, esse paralelo entre Moisés e o povo é muito legal, que você fez, brilhante. Mas envolve toda essa parte sensorial, essa parte do mistério, essa parte da não explicação, que, pô, tem várias perguntas. Por que uma sarça? Por que uma montanha? Por que fogo? Né? Por que essa voz de muitas águas que é apavorante? Por que não uma voz melodiosa, suave e tal? Tem muitas perguntas nisso daí, e que eu acho que são essas perguntas que produzem esse sentimento, esse maravilhamento. Tipo, cara, não tem resposta, né? Não tem resposta. E a loucura, né? Joga a vara no chão, a mão fica leprosa, a vara vira uma cobra e tal. E agora vai e faz isso pro faraó, né? Acho muito doido, né? Tipo... É engraçado porque quando Moisés ele começa essa missão, é aberto diante dele uma série... O desconhecido, ele não se torna conhecido, vai abrindo outros desconhecidos, porque ele começa a trilhar um caminho que ele não faz a menor ideia para onde vai parar esse caminho. Então, eu vou trazer o povo aqui, eu vou libertar ele. E acontece, mas esse é só o começo. Dali em diante acontece muito mais coisas, muitos outros milagres. E às vezes, quando ele quer que o milagre aconteça, não acontece. Aí acontece outra coisa que não era o que ele estava esperando. Então, esse encontro com o inefável, com aquilo que não dá para que produz esse maravilhamento. Que produz esse maravilhamento é um caminho que você não conhece. É trilhar um caminho que você não vê o final dele. Você não sabe para onde ele está indo. Você se entrega e a gente volta de novo para a ideia de Abraão, que a gente falou tanto, né? Sai do que é conhecido, Abraão. Sai desse mundo que você sabe qual é. E eu vou te levar para um mundo que você não sabe qual é. O caminho da fé, é o caminho do desconforto. Você vai sair do confortável e eu vou levar você para o desconhecido, desconfortável. E aí a gente vai estabelecer uma relação. Bonito. Eu me converti aqui. Bom, então acho que é isso. Então a gente se fala no próximo estudo, que a gente vai ver o que acontece aí depois que Moisés recebe essa missão, como que as coisas vão decorrer, né?